Prezadíssimo telespectador, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Mídia Cidadã, que semanalmente debate comunicação e também cidadania. Hoje temos a honra de receber Guilherme Montoro, advogado especializado em Direito do Trabalho. Doutor, é uma alegria recebê-lo aqui, viu? Alegria minha, Fábio. Muito obrigado pelo convite, viu? Bom, um especialista em Direito do Trabalho vai nos explicar aí quais são os mitos, as verdades e os reflexos da nova reforma trabalhista. Aliás, é até uma redundância falar nova reforma, mas é que ela aconteceu em tantas mudanças das mudanças que talvez não seja tanta redundância assim. O doutor vai me explicar como é que foi esse processo de constitui-se a reforma, muda-se a reforma, volta-se a reforma. Primeiramente, o seu currículo. Ele é graduado em Direito pelas Faculdades Metropolitanas Unidas, a UniFMU, instituição na qual eu tenho a honra de também ter uma pós-graduação. Especialista em Direito Material e Processual do Trabalho pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. É especialista em Processo Civil e do Trabalho pela Escola Paulista de Direito. É membro, claro, da Ordem dos Advogados do Brasil, da Associação dos Advogados de São Paulo e também da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo. É consultor jurídico da TV Novo Tempo e do programa Cidade Viva. Um abraço para o Leandro Sérgio. É vice-presidente atualmente da Comissão de Direito Material do Trabalho da OAB, aqui de Mogi das Cruzes, que é a 17ª subseção. E eu aproveito também para mandar um abraço para o Dirceu do Vale, que recentemente foi eleito presidente desta importantíssima instituição. Doutor Guilherme, a lei número 13.647 de 2017 é a famigerada a reforma trabalhista, né? O povo tem ouvido falar muito, mas será que entendeu? E por que não entendeu? Pois é porque a confusão é grande mesmo. Como é que foi esse processo de início? Bom, foi um processo muito assodado, né? Foi um processo muito rápido, né? Quando ouviu-se falar sobre reforma trabalhista, ela já estava aprovada. Então, assim, o assunto começou como uma mini reforma. Então, iam mudar 2 pontos muito específicos em relação à legislação trabalhista, em relação à CLT, que de fato precisava de uma modernização, é uma lei muito antiga, lá da década de 40, e o direito precisa tentar acompanhar um pouco da evolução das relações de trabalho. O home office não era previsto, né, doutor? Pois é, o home office não era previsto, a gente não tinha lei sobre terceirização, a gente tinha só uma súmula falando sobre o tema, jornadas praticadas aí há muito tempo, como a jornada 12/36 também não tinha previsão legal, enfim, tinha uma série de questões que estavam necessitando de regulamentação e outras tantas de flexibilização, de modernização. Da forma como foi feito, gerou toda essa dúvida na sociedade, porque foi feito de maneira muito rápida, a sociedade não teve condições de entender o que estava acontecendo, não teve condições de opinar sobre o que estava acontecendo. Então, de maneira muito veloz, como eu mencionei, iniciou-se uma ideia de alteração da legislação em 2 pontos, sendo o ponto principal a questão do negociado sobre o legislado, que sempre se disse, mas vale dizer que isso sempre esteve previsto na Constituição Federal, sempre disse, a Constituição Federal sempre trouxe a previsão de que os acordos coletivos, as convenções coletivas, elas tinham força de lei, portanto, ela estava dizendo basicamente isso, mas era uma ideia de reafirmação, para verificar se de fato isso pegava. Acontece que essa mini-reforma se tornou uma mega-reforma. E quando nós fomos ver, isso já tinha alterado mais de 100 dispositivos da CLT, da norma trabalhista que a gente segue aqui no país. Mas a confusão não parou por aí. Nós já tivemos uma alteração muito rápida com muitos dispositivos. Ocorre que, baseado num acordo ali do Legislativo e do Executivo, para que não houvesse reforma no texto e etc., a presidência editou uma medida provisória 3 dias depois da lei entrar em vigor. Então a lei entrou em vigor no dia 11 de novembro de 2017, no dia 14 de novembro tínhamos uma medida provisória, que a gente chamou, aqui o pessoal do meio chamou de reforma da reforma. Essa medida provisória, ela alterou diversos dispositivos dessa nova legislação.
Então, mal sabíamos o que trazia a nova legislação e já tinha uma medida provisória alterando. Medida provisória essa que precisava ser votada pelo Congresso para que então ela incorporasse o texto dessa nova lei. Ocorre que ela não foi votada. Então, de 14 de novembro de 2017 a, salvo engano, 24 de abril de 2018, ficou valendo a medida provisória, que alterava os dispositivos da CLT. Acontece que no dia seguinte, quando ela terminou a sua vigência, voltou o texto inicial aprovado da reforma trabalhista. Então, apesar de alguns dizerem que estamos completando agora em novembro de 2018 um ano de reforma trabalhista, na prática mesmo nós vamos completar só lá em abril de 2019. Foi quando ela efetivamente passou a valer. Então as confusões começam por aí.